Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Abacuque, capítulos 1 a 3. Abacuque profetiza num tempo em que a sua nação, o reino de Judá, estava à beira de um colapso. O seu povo, seus irmãos, haviam demorado em se arrepender e não aprenderam com os erros dos seus outros irmãos do Reino do Norte, do Reino de Israel, que anos antes haviam sido levados cativos pela Síria por conta do pecado que cometeram contra o Senhor. Por conta dessa dureza de coração, de não se arrependerem, de não terem aprendido com o exemplo de Israel, agora Judá também será alvo do juízo do Senhor. Os primeiros versos do livro de Abacuque demonstram a frustração de Abacuque com os seus irmãos. Abacuque se queixa da condição de Judá. Ele questiona ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão. Abacuque se mostra inconformado com a condição de Judá, com a profundidade do pecado de seus irmãos. A esses questionamentos do profeta, o Senhor responde nos versículos 5 a 11. Pois eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O Senhor enviaria os caldeus, os babilônicos, para fazerem juízo contra o pecado de Judá. Diante desse anúncio da dureza do juízo de Deus, Abacuque volta a argumentar com o Senhor. O Senhor colocou aquele povo para executar o juízo. Mas o Senhor é puro de olhos, ele é tão puro de olhos que ele não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Como poderia o Deus de Israel, o Senhor, o Santo, executar o seu juízo por meio de uma nação tão corrompida, tão depravada? Após argumentar, Abacuque declara: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, após argumentar, espera que o Senhor responda a esse questionamento. Como ele poderia fazer justiça por meio de um povo tão injusto como os babilônicos, como os caldeus? O Senhor volta a responder à argumentação de Abacuque. Ele declara que ele conhece muito bem o justo e o ímpio. Ele sabe que a alma do ímpio é orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Apesar do juízo contra Judá, aqueles que são justos no meio do seu povo serão poupados pela fé. O Senhor os manterá firmes na fé que nutrem em seu coração. Após essa distinção, o Senhor passa a anunciar o juízo contra os babilônicos, mas também é uma prévia do juízo contra todos os ímpios. O Senhor faz isso por meio de 5 ais. O primeiro deles, ele condena a avareza. Nos versos 6 a 8, ele condena o prazer pelo ganho. No segundo ai, dos versículos 9 a 11, o Senhor condena a injustiça. No terceiro ai, dos versículos 12 a 14, ele condena a violência. Em seguida, ele condena a sedução, a imoralidade sexual, nos versículos 15 a 17. E por fim, a idolatria é condenada, nos versículos 19 a 20, que encerram esse capítulo. Diante dessa resposta do Senhor, o profeta ora a Deus. Ele escreve no capítulo 3 este salmo, esse cântico ao Senhor. Inicialmente, ele clama pela misericórdia de Deus. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas Deus não é apenas um Deus de misericórdia, ele também é o poderoso e justo Deus sobre a terra. É isso que Abacuque declara em seguida. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Na sua ira o Senhor sai, e na sua indignação pisa as nações. Ele sai para salvar o seu povo e para salvar o seu ungido. E a profecia de Abacuque se encerra com um cântico de esperança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O livro de Abacuque trata de um tema muito complexo sobre o problema do mal.
Por que existe o mal no mundo, sendo que é um Deus santo que governa sobre toda a terra? O questionamento do profeta no início do livro sobre o porquê existia pecado em Judá se estende para Deus julgando seu povo por meio de uma nação pecadora, iníqua, como os babilônicos. E isso levanta ainda mais questionamentos por parte do profeta, mas a resposta do Senhor é clara. Ele fará juízo, pois ele sabe muito bem quem são os ímpios e quem são justos. Todos os ímpios serão julgados e punidos conforme o seu pecado, mas os justos viverão pela fé. Essa era a mensagem de esperança para o povo de Judá e para aqueles que enfrentavam o pecado na sua época. E esta certeza é reforçada pelo Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Esse é o texto citado por Paulo na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas e também pelo autor de Hebreus, no capítulo 10. É por meio da fé em Cristo que os pecadores são justificados. Os justos vivem pela fé. Eles não são aqueles que praticam boas obras e que merecem a salvação, mas são aqueles que se agarram à obra daquele que é justo, de Cristo Jesus, que é perfeito em justiça. É mediante a fé nele que podemos ser salvos do julgamento do Senhor. Assim como Abacuque, podemos nos ver muitas vezes confrontados pela realidade do pecado e do mal no mundo. Podemos muitas vezes nos questionar por que Deus permite que o mal prospere, por que o Senhor permite que aqueles que fazem o mal continuem livres. Por que o Senhor permite que ainda haja morte, dor e sofrimento, sendo Ele um Deus santo, justo e bom? Diante da complexidade dessas questões e da nossa incapacidade de compreendê-las plenamente, somos chamados a andar pela fé, a depositarmos a nossa esperança em Cristo, a andarmos pela fé que temos em Cristo e não por aquilo que vemos. Assim como o profeta, devemos dizer que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que a colheita da oliveira decepcione, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e que nos currais não haja mais gado, ainda assim nos alegraremos no Senhor. Teremos prazer no Deus da nossa salvação. Que nos apeguemos a Cristo e vivamos contentes nesse mundo mau, até que Ele volte em glória e restaure esse mundo caído.